também fala assim que Ele que sabe os pensamentos que Ele tem a respeito de nós, para dar a gente um fim que a gente mesmo deseja. E quem aqui que deseja um fim ruim para ele mesmo? Eu não desejo um fim ruim para mim, não. Talvez você possa ser a pessoa mais ruim que tiver, mais ordinária que tiver. Mas eu tenho certeza que você não deseja Você pode até falar, mas se desejar, você não deseja coisa ruim para você, não. Quanto mais Deus que nos criou, que nos formou, que nos ama, que deu Jesus para morrer em nosso lugar, para nos salvar. Jesus, Ele veio para nos libertar, para tratar na nossa vida, para cuidar da nossa vida. Jesus, Ele veio não para perdoar pecados, porque do céu Deus perdoava, mas para morrer no nosso lugar. Quando Adão ele peca, lá em Gênesis, Deus lá em Gênesis 3,15 já vai traçar um plano de salvação para a nossa vida. Existe um plano de salvação para mim e para você muitos anos antes da gente nascer. Então Jesus ele veio e morreu no meu e no seu lugar. E hoje isso tudo é oferecido para nós, uma nova vida. Uma nova oportunidade de escrever uma nova história. De começar tudo novo. Não importa se sua vida é uma bagunça, se sua vida está uma bagunça, se você está aqui totalmente arrebentado. Não importa como que você chegou aqui, quais são os seus pensamentos, quais são os seus desejos. Existe uma nova oportunidade para a gente nessa noite. Existe um novo começo, uma nova história para mim e para você, que vem através de Jesus. E a gente entra no tema, aqui que eu coloquei, lá em Mateus 16, no versículo 24. E fala assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Olha, só existe vida em Jesus. E para a gente começar a viver essa vida, a gente tem que negar a nós mesmos, como diz aqui. E o tema que eu coloquei para nós é você contra você. Porque existe uma luta, existe uma batalha que a gente tem que enfrentar contra nós mesmos. É por isso que Jesus vai falar assim: olha, tome a sua cruz e me segue. Comece a negar você mesmo. Porque para a gente começar a viver a vontade de Deus para a nossa vida, a gente precisa abrir mão da nossa vontade. A gente precisa abrir mão dos nossos desejos. A gente precisa abrir mão de tudo aquilo que talvez foi construído por muitos anos. Os nossos pensamentos, as nossas ideias. Mas também entendendo que Jesus ele vai nos tratando aos poucos. Ele vai movendo aos poucos na nossa vida. Porque senão a gente não aguenta o baque que vem. Tudo aquilo que foi construído durante anos, se for para se arrebentar de uma vez, a gente não suporta. Então Jesus ele vai tratando com sabedoria. Vai nos dando entendimento, vai nos dando direcionamento dia após dia. É por isso que Ele está chamando a gente para viver uma vida com Ele. É por isso que Ele está convidando você para viver no centro da vontade dEle. Para Ele ser o centro da sua vida. Para que sua vida a partir de hoje não gire mais em torno de você mesmo ou de alguma pessoa, mas que gire em torno de Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Criador, que é aquele que sabe o que é bom para nós. E para que a gente possa ter uma vida com Jesus, é necessário ter entrega. E esse é o primeiro ponto que eu coloquei para a gente aqui, é a entrega. Olha, todos nós aqui, a gente tem que entender qual que é a nossa real situação. O ser humano, quando ele peca, ele se afasta da presença de Deus. E na Bíblia vai falar que não tem um justo sequer. Então talvez você entrou aqui hoje achando que você é uma pessoa correta, e talvez você tem boas atitudes, você tem boas ações, você não passa ninguém para trás, você ajuda as pessoas, você é uma pessoa generosa. Mas a Bíblia vai falar assim que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Lá em Romanos 3 vai falar isso. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. E a gente tem que ter esse entendimento.
E a primeira luta que a gente começa a lutar contra nós mesmos é a da humildade, da gente quebrar o nosso orgulho, quebrar quem nós somos, quebrar o meu eu, quebrar o seu eu, e reconhecer que nós erramos, que realmente nós pecamos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós realmente carecemos da graça de Deus, que sem Jesus não tem como, que não tem como a gente viver a nossa vida da mesma forma, achando que a gente vai continuar do mesmo jeito e que vai estar tudo bem, porque não vai estar. Se não fosse isso, não precisava de Jesus ter vindo, não precisava do Evangelho. Se não fosse por isso, talvez você nem estaria aqui hoje. Talvez você está aqui hoje porque você não está aguentando mais sua vida do jeito que ela está. Você está cansado, você está sobrecarregado. Tudo está dando errado, tudo está travado na sua vida. Você não está suportando mais viver da forma que você está vivendo. Talvez você está aqui hoje a ponto de dar um fim na sua vida, achando que isso vai resolver o seu problema. Mas não vai. O nosso problema só é resolvido em Jesus. Só Jesus pode nos mudar. Só Jesus pode solucionar o problema que a gente está passando. Só Jesus que vai nos acompanhar, que vai nos dar o suporte, que vai nos abençoar, que vai mudar aquele sentimento que você está sentindo, de angústia, de ansiedade, totalmente depressivo, totalmente perdido. Jesus, ele vem para organizar tudo e colocar tudo no lugar. Então é necessário a gente abrir o nosso coração para o Senhor, a gente abrir o coração para Jesus e se arrepender e pedir perdão. Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pedir perdão a Deus pelos nossos erros, entendendo que nós realmente somos pecadores e que nós realmente carecemos da graça de Deus. E essa graça tem sido derramada em muitas pessoas aqui. A graça de Deus tem sido derramada em muitas vidas aqui. E hoje você está com a oportunidade de receber esse derramar sobre a sua vida também. É só você abrir o seu coração. É só você ser sincero com Deus. Deixar Jesus realmente entrar na sua vida e começar a mudar aquilo que precisa ser mudado. Começar a te tratar, começar a te transformar e te purificando dia após dia. Dia após dia, Deus vai te mostrando algo que você precisa melhorar. Deus vai te ajudando, Deus vai te conduzindo. Deus vai colocando pessoas na sua vida para te direcionar, para te ajudar, para ser um suporte para você. Deus, ele levanta e estabelece pessoas na nossa vida. Mas é necessário a gente quebrar o nosso orgulho, abrir o nosso coração, se rasgar diante de Jesus, se derramar mesmo na presença dele, abrir, pedir, clamar, gritar por socorro, realmente começar a viver aquilo que Deus tem para nós. E se você for pesar na balança, é muito melhor. É muito melhor, não sei você, mas eu não quero viver uma vida toda atormentada e arrebentada. Uma vida onde eu não tenho paz. Não quer dizer que você vai deixar de ter problemas. Você vai ter dificuldade. Mas existe um Deus que vai estar te ajudando, vai estar te direcionando. Então, se a gente pesar na balança, realmente vale muito a pena entregar a nossa vida para Jesus. Vale a pena mesmo se derramar diante da presença de Jesus, se humilhar, pedir a Ele para fazer algo novo dentro de nós. E aí começa a nossa caminhada com Cristo. Jesus vai nos ajudando, Jesus vai direcionando, santificando a nossa vida, transformando, limpando. As pessoas começam a ver a diferença dentro de você, em você, né? Realmente as pessoas ao seu redor vão ver que você não é mais o mesmo, que realmente está tendo uma mudança, está tendo algo diferente. E dia após dia a gente se derramar mesmo na presença de Deus, entendendo que a gente precisa viver a vontade dEle para nós. A gente precisa estar no centro da vontade dEle. Porque aí a gente entra no segundo ponto da mensagem,
que é quando as vontades se chocam, quando entra em conflito uma com a outra, a minha vontade com a vontade de Deus. Aí é onde que muita gente para, é onde muita gente se perde. Gálatas 5:7 vai falar assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Sabe, o problema nosso muitas das vezes é que a gente começa a achar além do que convém. A gente começa a pensar além do que convém. Aí talvez você está aqui e você já abriu o coração para Jesus. Jesus já começou uma obra na sua vida. Jesus já te usou, Jesus te toca. Jesus ele tem relacionamento com você. E aí você começa a dar voz de novo para sua mente, para o seu pensamento, para os seus sentimentos, para aquilo que você já superou, para aquilo que você já venceu. Mas talvez porque você se tornou uma pessoa acomodada. Muita gente se torna acomodado, porque começa bem, começa buscando, e Deus começa uma obra na vida da pessoa, e aí a pessoa começa a achar que já está bom. Aí a pessoa para de orar, para de ler, para de adorar a Deus. E lá em Provérbios vai falar que vem a falsa sensação de bem-estar no ser humano. E aí você acha que já está tudo bem, você acha que está tranquilo a sua vida. Mas quando você se torna uma pessoa acomodada, você perde o foco. Você não vai estar mais atento, você acha que você não precisa estar mais ligado, e aí você perde o foco. Aí você perde o foco em Jesus. Aí a vontade sua começa a prevalecer sobre a vontade de Deus. E talvez a sua realidade aqui hoje é essa: você perdeu o foco, você se acomodou. Ou talvez você está aqui e você não entendeu, você não confiou naquilo que Deus tem para você. Talvez você está aqui, mas a sua vontade falou mais alto. E quando veio a vontade de Deus, você não confiou, você não entendeu que era isso que Deus tinha para você, que aquilo que Deus tem é muito melhor. E quando a gente não confia, vem a dúvida. E quando a gente começa a duvidar daquilo que Deus tem para nós, ao mesmo tempo também vem a frustração. A gente se torna pessoas frustradas. E é muito difícil você conseguir lidar com isso. Há uns anos atrás, eu fiz uma oração para Deus. Eu falei: Deus, eu quero viver a sua vontade. O que não for disso, tira da minha vida. E eu passei por uma experiência onde realmente Deus tirou muita coisa. Deus arrancou muita coisa. Mas eu não conseguia entender. Eu não conseguia, eu não confiava. Todo dia eu questionava e falava: Deus, por que isso está acontecendo? Por que minha vida está desse jeito? Por que chegou nesse ponto? Eu não entendia, eu não conseguia entender. Até que Deus foi e me mostrou. E eu entendi que eu tinha que confiar em Deus, que eu tenho que aprender a confiar em Deus. Ainda que Ele não me mostre na hora, ainda que eu não entenda na hora, mas eu tenho que confiar. Eu preciso confiar, e eu vi que realmente era muito melhor aquilo que Ele tinha para mim. Realmente, se isso não tivesse acontecido, hoje eu não estaria aqui talvez. A gente tem que aprender a confiar e entender que os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. Só que o problema é que a gente deixa os nossos sentimentos falar mais alto. Aí vem as frustrações, vem as decepções, não porque Deus errou, mas é porque a gente está errado, a gente que está errando. E aí os sentimentos começam a nos dominar. A gente começa a ficar preso, totalmente envolvido no nosso próprio pensamento, na nossa própria forma de agir. E aí a gente já se volta totalmente para nós mesmos, para a nossa própria vontade, para os nossos próprios interesses. E vive uma vida totalmente diferente daquilo que Deus tem para nós. E talvez hoje a sua situação que é essa. Talvez você estava correndo bem, mas por algum motivo você parou, por algum motivo você desanimou. Talvez você está aqui hoje, você nunca falou para ninguém, mas você está todo arrebentado. Talvez você não consegue nem pedir ajuda.
Talvez você não consiga nem chegar para um amigo seu e falar: eu preciso de ajuda. Eu estou moído, eu não aguento mais viver do jeito que eu estou vivendo. Essa, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas. Porque a gente deixou os nossos próprios interesses falar mais alto. A gente se afastou da presença de Deus. O ser humano, ele se afasta da presença de Deus. Lá em Amós 3:3 vai falar assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Como que eu vou andar com Jesus se tudo aquilo que eu quero vai contra a vontade dele? É como se a gente pegasse uma empresa e tem dois sócios. Se cada um pensa de um jeito e nada bate, não vai dar certo. Vai quebrar, vai acabar a sociedade, alguma coisa vai acontecer, não vai dar certo. Para ficar bem claro. Da mesma forma, somos nós na nossa vida espiritual. A gente tem que entender que a gente precisa viver aquilo que Deus tem para nós. Que a gente tem que deixar Ele moldar a nossa vida da forma que Ele quer. Porque se fosse para me viver do jeito que eu queria, não precisava de eu ter pedido a Ele, de eu ter buscado, de eu ter clamado. E aí, se você parar para raciocinar um pouquinho, se você parar para puxar sua vida como que era antes de Jesus, pô, realmente está melhor? Realmente vale a pena? A gente tem que pesar, pedir a Deus para nos dar entendimento, para nos dar sabedoria, raciocinar. Não tem como estar melhor, a conta não fecha. E sabe o que acontece? Quando a gente se afasta da presença de Deus, aquilo que você vivia volta pior. Na Bíblia vai falar que o último estágio se torna pior do que o primeiro. Aí você fica totalmente arrebentado. Totalmente. Você fica só existindo. Você está todo moído, mas acha que está bem. Tenta passar para as pessoas uma coisa que não é verdade, por orgulho. Mas é necessário a gente se humilhar. Olha, se a gente fica longe da presença de Deus, se a gente se afasta da presença de Deus, a gente começa a perder essa batalha, a gente começa a perder essa luta. Para nós mesmos, para os nossos próprios interesses, para a nossa própria mente caída. Você entende por que você tem que lutar contra você mesmo? Na Bíblia vai falar, acho que é Romanos 5, eu contei aqui, 8:5, que os que se inclinam para as coisas da carne vão cogitar das coisas da carne. Os que se inclinam das coisas do Espírito vão cogitar das coisas do Espírito. Então você tem que ter esse entendimento. Que você precisa se inclinar para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus. Para você realmente ter uma vida sarada. Realmente ter uma vida transformada, uma vida liberta. Senão você não vai dar conta, senão você não vai vencer. Senão sua carne vai te arrebentar. Você vai ser espancado, você vai ser morto. Talvez você está aqui hoje nessa condição já morto, frustrado, porque tudo aquilo que você começou a construir se perdeu. Talvez você está cansado da forma que você está vivendo. Mas Jesus te chama mais uma vez. A sua luta ainda não acabou. Jesus te chama mais uma vez, assim como foi no início. Assim como um dia você já experimentou algo novo da parte de Deus e parou, Jesus te chama hoje mais uma vez para viver algo novo, porque Ele tem novidade de vida todos os dias para nós. O prazer de Deus para nós, Ele é eterno, Ele não é momentâneo. Não é algo como o mundo te oferece. Não é um sexo que vai durar alguns minutos. Não é uma droga que vai ter um efeito por um curto tempo.
mas é algo real, estável, algo permanente. Deus está te chamando para você sentir prazer nele de novo. Olha, talvez você está aqui todo arrebentado, mas não acabou. A sua história não acabou aqui. Só acaba se você quiser. Mas hoje Jesus te chama para uma nova história, mais uma vez. Eu te convido a ficar sobre os seus pés. Gálatas 5:1 vai falar assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então não volta de novo para a escravidão. Talvez você está caminhando a passos largos para se tornar escravo mais uma vez. Talvez você já se tornou escravo mais uma vez, mas Jesus está te chamando de novo. Vem que eu vou te libertar. Vem que eu vou te tratar. Vem que eu vou te curar. Vem que eu vou te ajudar. Vem que eu vou te estabelecer. Eu vou te ajudar a permanecer. E é essa oração que a gente tem que fazer, para Deus nos ajudar a permanecer, para Deus nos manter de pé, para que a gente possa viver no centro da vontade dEle. Não mais como a gente quer, não mais de qualquer maneira, mas vivendo aquilo que Ele tem para mim e para você, que é muito melhor, que é muito maior. Eu quero chamar você aqui à frente, que está no centro da vontade de Deus, que quer permanecer, que não quer parar, que não quer desistir. Ou você que por algum motivo você já parou, você cansou, você chegou no seu limite, mas Jesus está te chamando: pode vir que eu tenho restauração para a sua vida. Jesus está te chamando: vem que eu vou fazer tudo de novo. Você que está cansado de viver da forma que você está vivendo, você que não aguenta mais, você não tem mais forças, você que está aqui a ponto de tirar sua própria vida, Jesus está te chamando: vem que eu vou restituir.